Olá, eu sou a Andréa Mata e na aula de hoje nós vamos atender ao pedido de uma estudante. Nós vamos fazer as atividades extras que vem lá no finalzinho da apostila do PET do 7º ano integral. Então, vamos lá? Vamos para a sala que a aula já vai começar. São aquelas atividades que ficam lá no final da apostila de caráter interdisciplinar. Então vamos direto para a página 93, que é onde começa o componente curricular Comunicação e Linguagens. Vem aqui as dicas, que todos já conhecemos bem. E já começa com as atividades extras referentes às semanas 1 e 2. Conteúdos relacionados de interdisciplinaridade, língua portuguesa e os conteúdos justamente de língua portuguesa. Gênero textual, gêneros literários, interpretação de texto e variação linguística. Resgatando conhecimentos. Quando tem essa parte na apostila, quer dizer que vai remeter a outros conhecimentos que não acabaram de ser citados, mas que pressupostamente vocês já saberiam. Nesse caso, nós vamos falar de gênero textual. O que são gêneros textuais? São os diversos tipos de texto que nós usamos no nosso dia a dia para nos comunicar. Por exemplo, se nós queremos nos comunicar com alguém à distância, nós podemos mandar uma carta, um e-mail, uma mensagem instantânea. Se nós queremos vender algum produto ou divulgar algum produto, nós podemos usar um anúncio. Se nós queremos informar a população de um fato que acabou de acontecer, nós podemos usar a notícia. Então, os gêneros textuais são as diversas formas textuais que nós usamos para nos comunicar, dependendo do objetivo e da situação comunicativa que nós estamos participando. Essa parte aqui da apostila vai explicar, resumidamente, isso tudo que eu falei. Então, as atividades que nós vamos responder vão ser baseadas em gêneros textuais. Vamos passar, então, para a atividade. Atividades. Número 1. Leia o poema a seguir e responda as questões abaixo. Poema Desigual, de Carlos Drummond de Andrade. Eu desconfiava. Todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais. Todos os best-sellers são iguais. Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todos os sonetos, gazés, virelais, cestilhas e rondóis são iguais. E todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Todas as guerras do mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores iguais, iguais, iguais. Iguais todos os rompimentos. A morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é um estranho ímpar. Fonte: A Paixão Medida, de 1980. Letra A. O que quer dizer a palavra igualdade para você? Para você, com o seu conhecimento de mundo, com a sua experiência de vida até hoje, o que é igualdade para você? Eu coloquei uma definição de igualdade com as minhas palavras. Igualdade é a ausência de diferença. Ela ocorre quando todas as partes estão nas mesmas condições, possuem o mesmo valor ou são interpretadas a partir do mesmo ponto de vista, seja na comparação entre coisas ou pessoas. Pronto, resumidamente, é a ausência de diferença. E a palavra desigualdade?
que vem a ser? Desigualdade é a ausência de igualdade, de uniformidade, de equilíbrio. É o oposto de igualdade. E vocês já ouviram falar em equidade? O que será que é isso? Não é igualdade. É o respeito e consideração das diferenças existentes para que todas as partes tenham um tratamento justo e igualitário. Ou seja, nós sabemos que as pessoas são diferentes, então não podemos dar oportunidades iguais para pessoas diferentes. Nós temos que adequar as condições de acordo com as características de cada um, com as diferenças de cada um. Então, é o respeito a essas diferenças para que todos tenham um tratamento justo e igualitário. As pessoas são todas iguais? Não. Todos sabemos que não, né? Essa é fácil. E em que elas são iguais? São iguais em direitos e deveres. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, em que elas são diferentes? Em gênero, sexo, idade, na forma física, na forma de pensar, nas crenças religiosas, classe social. Coloquei reticências aqui porque são muitas as diferenças entre as pessoas. Observe a imagem abaixo. Reflita sobre a afirmativa contida nela e responda o que se segue. Igualdade não significa justiça. Aqui nós temos uma situação de igualdade. Foram dados caixotes para 3 pessoas, caixotes iguais para 3 pessoas diferentes. E aqui a justiça. Nós vimos que mesmo dando as mesmas oportunidades para as pessoas diferentes, a justiça ainda não foi feita. Olha aqui a diferença entre as pessoas. Não foi respeitada a diferença entre as pessoas. Já aqui à esquerda, à direita, nós vimos a justiça sendo feita. Aqui, ó, todos puderam assistir à partida, porque foram respeitadas as diferenças entre eles. Você concorda com essa afirmação? Que a afirmação, igualdade não significa justiça. Elabore um texto justificando sua resposta. Pode ser no caderno ou uma folha separada. Dê exemplos argumentando a sua opinião. Nesse caso, eu até poderia apresentar um texto pronto para vocês, mas eu acho que não vem o caso, porque não estaria contribuindo para o desenvolvimento de vocês. Então, o certo aqui é cada um fazer o seu texto com a sua opinião sobre o que é justiça, igualdade, equidade e dando alguns exemplos que sustentem a sua opinião. Nessa imagem, ele usou o exemplo de caixotes iguais para pessoas de alturas diferentes. Para que houvesse equidade, os caixotes foram distribuídos de formas diferentes, de acordo com a altura de cada um. Esse foi o exemplo que a imagem usou. Você vai imaginar um outro exemplo e embasar o seu texto com ele. Número 3. O título do poema Igual ou Desigual é um substantivo formado de adjetivos como em igual, igualdade e desigual, desigualdade. Transforme o adjetivo em substantivo. Então, aqui, da letra A até a letra G, nós temos substantivos. São palavras que nomeiam seres, sentimentos e objetos em geral. Qual seria o adjetivo que viria de fiel? É simples. Só colocar essa terminação aqui que indica o substantivo. Fiel, fidelidade. Feliz, felicidade. Humano, humanidade. Capaz, capacidade. Sereno, serenidade. Íntegro, integridade. Ativo, atividade. H, leal, lealdade. E natural,
naturalidade. Simples assim. Essa foi moleza, né? Número 4. Leia atentamente o texto e depois responda às perguntas que se seguem. Então, já temos uma fotografia aqui para ilustrar o nosso texto. O título é Geração Tipo Assim. Imagens comparativas e novas gírias reacendem a discussão sobre a erosão da linguagem entre os jovens. Ao adolescente dos anos 90 que não consegue entender o que se conversa numa roda de contemporâneos, resta o consolo de não pertencer aos grupos acusados de promoverem a chamada erosão da linguagem. Para esses grupos, segundo estudiosos como o poeta, tradutor e ensaísta José Paulo Paes, tem sido cada vez mais cômodo seguir o caminho das imagens comparativas, evitando expor o próprio potencial intelectual ao risco de um raciocínio elaborado. Não é à toa que um dos recursos mais usados hoje em dia para facilitar a explicação de uma ideia é o tipo assim. Ele é um cara tipo assim. Enquanto isso, a discussão volta a mobilizar estudiosos, novas gírias são criadas e absorvidas numa velocidade impressionante. A conversa de adolescentes é feita de diálogos exclamativos e sem fluência, próprios de quem apenas reafirma um comportamento de grupo, alerta Paes. O poeta reconhece, no entanto, que existem gírias muito saborosas, mas restringe. Gíria é coisa de moda. Muitas vezes você substitui uma boa interação verbal de gírias anteriores sem que haja ganhos expressivos. Em outra vertente, o escritor Afonso Romano de Santana acha normal que cada grupo social crie sua própria linguagem. E os jovens que passaram a existir socialmente a partir dos anos 60, com a emergência do poder juvenil, também têm a sua linguagem, diz. Esse é um ato que não recrimino nem reprovo, mas sua constatação é inevitável. O escritor vê a leitura como a única solução para as divergências entre as linguagens usadas por jovens e adultos. É lendo que você aumenta o seu vocabulário, sugere. Afonso Romano observa que os jovens não são a única tribo a usar linguagem imprópria, de difícil entendimento por quem está de fora. O mesmo acontece, por exemplo, com o pessoal que mexe com o computador. Sua linguagem é restrita, falada em códigos. Os adolescentes não veem problema no uso de gírias e expressões recém-criadas e julgam o seu vocabulário inofensivo. As gírias são um meio muito legal de se comunicar e simplificar as coisas. Além disso, é irado falar de um jeito que os professores e o pessoal lá de casa não entendem, diz Tiago, 16 anos. A moda não muda? A decoração também não muda? Qual é o problema de atualizar também o vocabulário? Questiona Tatiana, 17 anos. Sua colega Maíra, 16, tenta explicar o uso frequente de expressões como tipo assim. Sua colega Maíra, 16 anos, tenta explicar o uso frequente de expressões como o tipo assim. Você quer falar alguma coisa e descobre uma expressão que consegue resumir o seu pensamento. O tipo assim é o espaço que a gente usa para pensar e articular as palavras. É impossível contar uma história sem usar pelo menos um aí. As gírias mudam e não vão deixar de existir. A gente não fala mais é uma brasa, mora, que era moda nos anos 70. No lugar disso, falamos outras coisas, justifica o estudante Marcos, 17 anos. O mais legal disso tudo é que ampliamos o nosso vocabulário, opina Tiago, afirmando em seguida. Eu também sei falar formalmente, mas não gosto. Não me dirijo ao padre do colégio com um "e aí, velhinho?". Estou apto a usar a linguagem formal quando necessário. A babel de gírias também afeta os diferentes grupos da mesma geração. Tenho amigos que convivem com o pessoal que frequenta bares funk. Eles usam gírias próprias e eu não entendo nada, comenta Tatiana. Não vejo problema nenhum no fato de as tribos não se entenderem. A gente traduz e aprende cada vez mais, assegura Gabriel, 17 anos. Foi tirado do Jornal do Brasil, 5 de maio de 1996, caderno B, página 7.
O sobrenome dos adolescentes citados e o nome do colégio em que estudam foram omitidos. Letra A. A que se refere o título do texto Geração Tipo Assim? Aqui não tem espaço para responder, então eu respondi no meu caderno. A que se refere o título Geração Tipo Assim? A. Se refere ao grupo de jovens que usam essa expressão em suas falas. Letra B. Aqui o autor chama de erosão da linguagem? Aí temos que voltar aqui no texto para descobrir. Erosão da linguagem. Para esses grupos, segundo estudiosos como o poeta, tradutor e ensaísta José Paulo Paes, tem sido cada vez mais cômodo seguir o caminho das imagens comparativas. Ou seja, em vez de usar um vocabulário mais adequado à situação, os jovens usam as gírias, resumidamente. Então, o que é a erosão de linguagem? É o cômodo uso de imagens comparativas às gírias, em lugar de um vocabulário mais elaborado. Letra C. Para o autor, quais são os grupos responsáveis por promover a erosão da linguagem? Os jovens, não é? Olha aqui, ó. Imagens comparativas e novas gírias reacendem a discussão sobre a erosão da linguagem entre os jovens. Então, quem promove a erosão da linguagem? Os jovens, segundo o texto. Letra D. Por que o autor diz que os jovens preferem seguir os caminhos das imagens comparativas? Para que eles usam? Novamente podemos voltar aqui no texto, olha. É muito mais cômodo seguir o caminho das imagens comparativas e para quê? Evitar expor o seu próprio potencial intelectual. Então, voltando aqui. Por que o autor diz que os jovens preferem seguir os caminhos das imagens comparativas? Para evitar o próprio potencial intelectual ao risco de um raciocínio elaborado, ou seja, para não se preocupar em encontrar as palavras certas para expor o seu modo de pensar. Letra E. Qual é a expressão usada pelos jovens para construir essas imagens comparativas? Qual é a expressão? O tipo assim. Letra F. Qual é a opinião de José Paulo Paes sobre a conversa de adolescentes? Aqui no texto ele fala, ó. A conversa de adolescentes é feita de diálogos exclamativos e sem influência, próprios de quem apenas reafirma um comportamento de grupo. Alerta Paes. Então, voltando à pergunta, qual é a opinião de José Paulo Paes sobre a conversa dos adolescentes? Ela é feita de diálogos exclamativos e sem influência, próprios de quem apenas reafirma um comportamento de grupo. Facilzinho, né? Letra G. Para o escritor Afonso Romano de Santana, qual é a solução para resolver as divergências entre as linguagens usadas pelos jovens e adultos? Está lá escrito no texto também, é facinho. É a leitura que permite às pessoas aumentar o seu vocabulário. Bem aqui no finalzinho dessa página aqui, ó, da página 97. Olha, é lendo que você aumenta o seu vocabulário. Letra H. Qual é a opinião dos jovens consultados no texto sobre o uso de gírias? Aqui no finalzinho da página 97, já está escrito, ó. Os adolescentes não veem problema no uso de gírias e expressões recém-criadas e julgam seu vocabulário inofensivo. Aí depois daqui começaram as opiniões de cada entrevistado. Então, qual é a opinião dos jovens consultados no texto sobre o uso de gírias? Eles não veem problema no uso de gírias e expressões recém-criadas e julgam seu vocabulário inofensivo. Letra I. As gírias mudam de geração para geração? De acordo com o texto, como isso acontece? Também está explícito, escritinho lá no texto. As gírias mudam de geração para geração? Sim. De acordo com o texto, como isso acontece? Ela muda também entre gêneros de uma mesma geração,
de acordo com as tribos ou da profissão de cada um, por exemplo. Letra J. É adequado comunicar-se usando gírias em todos os ambientes e com todas as pessoas? Quem no texto defende essa ideia e como o faz? Tem um adolescente aqui no texto que explica isso direitinho, ó. O mais legal disso tudo é que ampliamos o nosso vocabulário, opina Tiago, afirmando em seguida. Eu também sei falar formalmente, mas não gosto. Não me dirijo ao padre do colégio com um "e aí, velhinho?". Estou apto a usar a linguagem formal quando necessário. Tá respondidinha a pergunta, né? É adequado comunicar-se usando gírias em todos os ambientes e com todas as pessoas? Não, né? Não. Nosso vocabulário deve se adequar a cada situação comunicativa. Quem defende essa ideia no texto é o jovem Tiago, quando afirma: Não me dirijo ao padre do colégio com um "e aí, velhinho?". Estou apto a usar a linguagem formal quando necessário. Certinho, a gente tem que saber se portar com cada ocasião. Letra K. Existem outros grupos que usam uma linguagem própria? Quais são os citados no texto além dos jovens? É possível entendimento entre todos esses grupos? Existem outros grupos que usam linguagem própria? Sim, o mesmo acontece com o pessoal que mexe com o computador. Eles usam uma linguagem própria de difícil entendimento para quem está de fora, pois ela é restrita e falada em códigos. Observe a tirinha abaixo. Crie uma história com as imagens apresentadas, preenchendo os balões com gírias atuais ou antigas. Essa aqui não é muito fácil, não. Bom, estamos falando de gírias, né? Então a gente vai ter que criar uma historinha aqui para essa tirinha com gírias. Como nós fazemos isso? Vamos interpretar a parte não verbal primeiro, não é? Então, o que nós temos aqui? Temos no primeiro quadro uma criança mais nova brincando e chega uma mais velha, fala alguma coisa para ela. No segundo quadrinho, continuam a conversar e a menina mais velha, a criança mais velha, parece um pouco apreensiva. Olha aqui a fisionomia dela. Já no terceiro quadrinho, ela parece meio em dúvida, continuando apreensiva, né? O menino mais novo também, e aparece um adulto, uma mulher que fala alguma coisa com eles. Aparentemente, essa situação parece se tratar de quê? De dois irmãos, um mais novo, uma mais velha, e a mãe aparece no final falando alguma coisa com eles. Nós temos várias possibilidades de diálogo. A minha sugestão, e particularmente achei que ficou muito legal. Olha só, a menininha chega para falar com o menininho mais novo. Cara, a mamãe tá uma fera com você. Por quê? Acho que ela descobriu o vaso que você quebrou. Eu? Saquei. Ela vai pegar leve, né? Tipo assim, você é pequeno, né? Então, quem quebrou meu vaso está feito! Ficou bem legal, né? Então, nós temos gíria aqui, ó, cara, a mamãe tá uma fera com você. Temos aqui no último quadrinho o saquei, pegar leve, tipo assim. E a mãe chega e grita que quem quebrou meu vaso está frito. Outra gíria também. Número 6. Leia o texto a seguir, analisando o que se pede. Então, já temos uma figura que mostra duas torres, uma corda bamba ligando essas duas torres e uma criança, provavelmente, tendo que atravessar essa corda bamba.
Então, iniciando. A revista Viver, Mente e Cérebro começou a circular no Brasil em setembro de 2004 com a proposta de apresentar reportagens e artigos sobre o funcionamento psíquico, voltado tanto para profissionais e estudantes da área de saúde quanto para leigos. Assim como ocorre com publicações similares que fazem parte do grupo internacional Scientific American Mind nos Estados Unidos, Gehirn e Geist na Alemanha, Mente e Cervello na Itália, etc., os textos são embasados em estudos realizados em universidades e centros de pesquisas de vários países. Em pouco mais de 7 anos de circulação, foram publicados aproximadamente 900 artigos e mais de 1.000 notas sobre psicologia, psicanálise, neurociência, psiquiatria, neurologia, além de temas que estabelecem interfaces com esses campos, como a educação e filosofia. A proposta de Mente e Cérebro é oferecer informação consistente que sirva como referência para estudo, pesquisa, complementando a formação profissional e possibilitando reflexões a respeito das variadas formas de compreender o funcionamento do corpo, do cérebro e da mente. Uma característica fundamental ligada à identidade da revista é a pluralidade, que privilegia diversos olhares sobre o ser humano a partir de várias teorias. Nesse sentido, prevalece o desafio de apresentar informações, muitas vezes complexas, de forma acessível ao leitor, sem que a qualidade e a profundidade sejam perdidas. Letra A. No contexto da revista Viver, Mente e Cérebro, o que pode significar essa imagem? A que imagem ele se refere? A esta daqui, de um menino provavelmente tendo que atravessar essa corda bamba entre duas altíssimas torres. Então, baseado no que foi dito no texto, o que será que deve representar essa figura? Pode apresentar as dificuldades, esperanças e aflições que as pessoas enfrentam para percorrer ou atravessar um caminho ou alcançar os seus objetivos. Eu iniciei a frase com esse pode representar porque é uma suposição. Nós ainda não sabemos o que realmente significa, né? É uma inferência. Letra B. Você acha que a imagem está de acordo com o contexto? Sim. Agora nós temos aqui a capa completa da revista, tanto com a parte verbal quanto com a parte não verbal, que é da imagem que nós já tínhamos visto. Agora, analise a capa completa da revista Viver, Mente e Cérebro. Qual o significado das palavras que aparecem na capa? Essas palavras aqui, ó. Ele transcreveu para cá para nós darmos o significado. Aqui, pessoal, não tinha mistério. Era só procurar no dicionário, ou o dicionário físico, ou o virtual, pela internet, e achar o significado dessas palavras. Eu procurei nesse dicionário aqui, ó, dicio.com.br, num dicionário online. Então, o que significa travessia? Ação de atravessar de lado a lado uma região, um rio, um mar. Adolescência, período de desenvolvimento humano definido pela transição entre a juventude e a idade adulta, fase que se inicia após a puberdade. Desafios, ocasiões ou grandes obstáculos que devem ser ultrapassados. Riscos, perigo, probabilidade ou possibilidade de perigo, estar em risco. Sexualidade, conjunto de caracteres especiais, externos ou internos, determinados pelo sexo do indivíduo. Qualidade sexual. Contestação, ação de se opor a, ato de não aceitar a validade ou a veracidade de. Contestação do valor pago pela casa, por exemplo. Então, aqui está a fonte, www.dicio.com.br. Próxima questão. Redija um texto com base nos questionamentos abaixo
e com o que você entendeu da imagem anterior. Ou seja, o texto que você vai fazer tem que responder a esses questionamentos, baseado também no que você entendeu de tudo isso aqui. Depois de analisar essa imagem, de ver o significado das palavras que tem nela, você vai relacionar tudo isso que você entendeu com esses questionamentos aqui para produzir um texto. Então, o que se quer é que você produza, resumidamente, um texto resumindo tudo o que você entendeu sobre isso aqui. E para te ajudar a produzir esse texto, ele já colocou aqui os questionamentos. Eu poderia aqui mostrar um texto pronto, mas isso não vai contribuir com o desenvolvimento de vocês. Então, o ideal é que vocês façam cada um o seu próprio texto. Eu aconselho você responder separadamente mesmo. Primeiro, quais os motivos que levaram a revista a escolher a imagem em questão para ilustrar a reportagem? Quais os motivos? Nós já pensamos mais ou menos sobre isso quando respondemos a letra A aqui, ó, o que pode significar essa imagem. Então, já ajuda a responder esse primeiro questionamento. O segundo questionamento. A presença de dois prédios, um mais baixo e outro mais alto. O que será que isso quer dizer? Também já respondemos lá na letra A, para facilitar. Outro, o vazio entre as duas torres. A corda frágil entre ambos, sugerindo a travessia. A presença de um indivíduo ainda menino frente a esse desafio. Por que ele não colocou um adulto aqui? O que é a adolescência? Nós não vimos que a adolescência é, aqui ó, período do desenvolvimento humano, definido pela transição, uma palavra-chave que você pode usar no seu texto, entre a juventude e a idade adulta. Então, aqui, vamos até inferir um pouco mais. Nesse lado da figura está um menino. Provavelmente, quando ele conseguir atravessar essa corda bamba, todas as dificuldades e aflições que se enfrenta na adolescência, quando chegar aqui no outro ponto, provavelmente ele já vai ser um adulto. Então, isso tudo são ideias que você pode considerar na hora de redigir o seu texto. Então, você vai responder, resumidamente, cada uma dessas palavras, pode ser um abaixo do outro mesmo. Ou cada um desses questionamentos, um abaixo do outro mesmo. E depois você vai organizando as ideias até formar todo o seu texto. Número 7. Leia a tirinha e procure no dicionário o significado da palavra rede. Depois, responda o que se pede. Então, do que se trata essa imagem? Uma senhora do censo, que está trabalhando no censo, entrevistando essa mãe de família, uma família que aparentemente passa por muitas necessidades financeiras. A pergunta dela é: quantos acessam a rede? E a mãe responde: nenhum, eles dormem no chão mesmo. Então nós vamos analisar isso tudo para responder a essas perguntas aqui, que também não estão muito difíceis. Então, primeiro ele pediu para procurar o significado de rede no dicionário. Então, tecido de malha com aberturas regulares. É feita pelo entrelaçamento de fibras que são ligadas por nós ou entrelaçadas nos pontos de cruzamento. As redes podem ser feitas de algodão, rayon, nylon ou outras fibras. De qual rede a mãe está falando? A mãe da família? Da rede de tecidos usada para se deitar. Sim. Olha, nenhum. Eles dormem no chão mesmo. Outra. De qual rede a pesquisadora está falando? Da rede mundial de computadores, a internet. Por que eles estão falando de redes diferentes? Porque a realidade em que vivem, a classe social, as condições de vida são diferentes. Dessa forma,
Cada um tem um entendimento, uma experiência diferente sobre o que é rede. Então, essa família que parece que está numa triste condição de pobreza extrema, por que pobreza extrema? Porque elas não têm nem rede, nem cama e, pelo visto, pouco têm para comer e se vestir. Então, será que eles teriam contato com a rede de computadores, a internet? Já essa senhora parece ter uma melhor condição de vida, uma melhor situação econômica e tem contato com a rede mundial de computadores. Então, por isso, ela pensou em rede de computadores, internet, e a mãe de família pensou na rede de dormir mesmo. Leia e analise o texto com atenção. Depois, faça o que se pede. Por que ler essa imagem aqui? Porque também é um tipo de texto. É um texto não verbal. A gente também lê as imagens. Então, logo de início, aqui nós temos o título, Garfield.com, e parecendo que ele mesmo está clicando, aqui eu clique, na própria página, que é para se acessar a própria página. Primeiro quadrinho, o Garfield se depara com uma rede de dormir pendurada entre duas árvores. Se deita confortavelmente na rede. Nessa rede. Chega um rapaz, que para quem acompanha as historinhas do Garfield, parece que esse aqui é o dono dele, né? Vê ele deitado confortavelmente e o manda sair da rede. Para quê? Para ele deitar e ler o seu livro confortavelmente. Ele deita na rede e ainda zomba do Garfield. O Garfield, o que faz com todo o temperamento dele, que nós conhecemos? Ele rasga o fundo da rede. E ainda é noite quando o dono do Garfield ainda está agarrado na rede sem conseguir sair. Agora que nós lemos os quadrinhos, letra A. Produza um conto a partir da tirinha do Garfield. Esse conto deve conter início, meio e fim. Obviamente, letra B. Dê um título ao seu conto. Conto é uma história curta com um final brusco e surpreendente. Vou explicar. O primeiro parágrafo é a situação inicial. Nós temos uma certa calmaria nos acontecimentos, porque você vai, no primeiro parágrafo, descrever os personagens e o cenário, que é onde acontece a história. Então, nesse caso aí, qual é a situação inicial? Qual é o primeiro parágrafo? O Garfield encontra uma rede e se deita nele confortavelmente. Ponto. Essa é a situação inicial. Depois disso, acontece algum problema, alguma situação, problema que quebra essa calmaria inicial. O dono do Garfield aparece e manda ele sair da rede. Esse aqui é o problema. Daí pra frente, vai ser o desenvolvimento desse problema. Tudo o que aconteceu. E o clímax, que ainda é no desenvolvimento, ele costuma durar muito. Você fala, a pessoa fica querendo descobrir o que vai acontecer e você tá enrolando. E não chega nunca, no final não resolve. Olha aqui, ó. Aqui já é o problema. No terceiro quadrinho já é o problema. Aparece o problema. O dono do Garfield aparece e manda ele sair. Aqui ele zomba do Garfield, o Garfield fura a rede. Isso tudo ainda faz parte do problema. Eu diria que aqui, ó, seria o clímax, que é quando o dono do Garfield zomba dele e o Garfield fica furioso. Ele já estava irritado, vamos nos colocar no lugar do Garfield. Ele já estava irritado quando teve que sair da rede. E logo em seguida, o dono dele ainda zomba dele por ter pego o lugar dele, né? Então, o que o Garfield faz? Então, aqui seria o clímax. O clímax, você sabe que é o auge do problema, né? É o ponto máximo
do problema. Então, daí para baixo, a situação vai começar a se acalmar. Só que isso vai ser rápido, porque no conto, o clímax é bem perto do final. Repentinamente, o problema se resolve e a gente chega na situação final. Nesse caso aí, é o Garfield furando a rede e qual é o desfecho? Que vai ser o último parágrafo. O desfecho é essa imagem final, que é o dono do Garfield preso na rede. Aparentemente ele ficou o dia inteiro preso na rede. Então um conto é assim: primeiro parágrafo, situação inicial, apresenta os personagens e o cenário onde se passa a história. Segundo parágrafo, já no início aparece um problema que vai quebrar a calmaria que estava sendo apresentada no primeiro parágrafo. Durante todo o desenvolvimento, pode ter mais de um parágrafo, né? Você vai desenvolver o problema e rapidamente já chegar no clímax, que é o auge, o ponto alto do problema. Dali, do auge para o final, o problema vai começar a se resolver, mas muito rápido, coisa de 2 linhas só. E no final, ele vai ter um final surpreendente e repentino. Por que repentino? Logo depois do clímax, a gente já chega no final, já encerra o conto. Deu para entender? Então, você eu praticamente já fiz o conto para você. Agora é só você escrever, é só colocar no papel. E não esquece de dar um título para o seu texto. Todo texto tem que ter um título. Já chegamos nas semanas 3 e 4. Conteúdos relacionados à interdisciplinaridade, língua portuguesa, gênero textual, crônica e interpretação de texto. Agora, no Resgatando Conhecimentos, nós vamos falar sobre crônica. O que é uma crônica? Eu acabei de explicar o que é um conto. Agora, nós vamos ver o que é crônica. Prometo para vocês que eu ainda vou postar um vídeo sobre conto e outro sobre crônica. Eu já postei, eu prometi o vídeo sobre notícia e já postei. Agora eu vou postar, eu prometo que vou postar esse... Não pode fazer assim não, né? Eu me confundindo. Eu prometo que vou postar uma videoaula sobre o gênero crônica e outra sobre o gênero conto. Então, olha, se inscreve no canal de uma vez, se você não se inscreveu até agora, se inscreve de uma vez que é para não perder a oportunidade de assistir logo que eu postar. Voltando então, o que é crônica? Para essa atividade, precisamos lembrar sobre o gênero textual crônica. A crônica é um gênero que tem relação com a ideia de tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano em linguagem literária, conotativa. A origem da palavra crônica é grega, vem do cronos, tempo. É por isso que uma das características desse tipo de texto é o caráter contemporâneo. A crônica pode receber diferentes classificações. Então, a crônica vai falar de fatos do dia a dia, fatos normais que acontecem todo dia. E vai transformar isso numa história legal. Vai usar uma linguagem conotativa, que é aquela que depende do contexto para você entender, né? A linguagem figurada. A crônica, assim como o conto, também é uma história bem curta. Não pode ser muito longa, não. E por que se chama crônica? Que ela é baseada no tempo. É o tempo de um dia, de uma cena que acontece, e ela é baseada no dia a dia. A crônica é um gênero textual típico dos séculos XIX, XX e XXI, normalmente sendo encontrada em jornais ou revistas. Com este conceito em mente, vamos partir para as atividades. Atividade 1. Leia e analise o texto, depois responda às perguntas baseadas no texto. Chatear e encher. Essa crônica é muito engraçada. Chatear e encher. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô, quer me chamar, por favor, o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar.
Daí a alguns minutos você liga de novo. O Valdemar por obséquio? Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é o número tal? É, mas aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mais 5 minutos você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço! Já não lhe disse que diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. Daí a 10 minutos liga de novo. Escuta uma coisa, o Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, dessa vez, esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere mais 10 minutos e faça uma nova ligação. Alô? Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Essa crônica é de Paulo Mendes Campos. Letra A. O que acontece nas conversas que provocam a impaciência de quem atende o telefone? Como não tem espaço aqui, eu respondi no meu caderno organizadinho. O que acontece nas conversas que provocam a impaciência de quem atende o telefone? O rapaz telefona várias vezes para um escritório procurando por um funcionário que não trabalha lá. É isso que vai irritando a pessoa, né? Letra B. Quais são as dicas dadas no texto para chatear quem atende o telefone? É telefonar várias vezes, dando intervalo de poucos minutos entre as ligações. Letra C. Releia este trecho. Infelizmente é mais um errinho de formatação que tem aí nessa apostila, né? Não tem trecho nenhum, então não tem como a gente responder nada, né? Vamos para a próxima. Quando a situação descrita deixa de chatear e passa a encher quem atende, segundo o narrador? Que horas que o chatear passa a ser encher? Quando, por fim, ele telefona e muda a pergunta e ainda confunde quem atende. Põe-se no lugar da pessoa. A pessoa fala tanto que o tal do Valdemar não trabalha lá, não trabalha lá, e por fim, o tal do Valdemar acaba ligando. Acaba confundindo, né? Letra E. A situação descreve um trote por telefone. Explique com suas palavras o que é um trote. Vocês já ouviram falar de trote de telefone? Quando você liga para algum lugar, finge que é outra pessoa e fica perturbando a pessoa que atende. É uma brincadeira quando uma pessoa telefona para um número e finge algum tipo de engano e sem se identificar. É lógico, se é uma brincadeira, você não vai dizer, que é o fulano, tô passando um trote. Não vai, né? Letra F. Leia a frase abaixo que está presente no texto. O outro, desta vez, esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Por que as coisas ditas por quem recebe o trote são impublicáveis? Por que será que ele falou isso na crônica? Provavelmente, digo provavelmente por quê? Porque isso não está escrito na crônica. Eu estou inferindo, eu estou interpretando que seja isso. Então, não posso dizer que com certeza é isso. Então, eu digo que provavelmente, porque são palavras muito agressivas e de baixo calão. Onde elas não poderiam ser publicadas? Lá no texto não está dizendo onde as crônicas costumam ser publicadas? Então, onde elas não poderiam ser publicadas? Em jornais, revistas e blogs. Letra G. No início da conversa pelo telefone, as respostas de quem atende são educadas. No decorrer das ligações, essa relação se mantém ou se modifica? Por quê? Essa relação se modifica, pois quem atende se irrita e começa a tratar com grosseria quem liga. H. Cite um dos recursos que aparecem nessa crônica para provocar humor. Ele usou alguns recursos.
Um deles é a insistência da pessoa que faz o trote, irritando cada vez mais quem atende o telefone. Essa irritação acaba sendo engraçada, né? Atividade 2. Leia e analise o texto a seguir e responda as perguntas. Essa crônica também é muito legal. É O Homem Trocado, de Luiz Fernando Veríssimo. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo dessa operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram no seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com os olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais, ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que essa não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e... Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizera o vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O computador se enganara e seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3.000 reais. E o senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas do que não fazia. Até tivera uma breve louca alegria quando ouvira o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foi um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem... A enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. É, a operação era para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo? Letra A. Que elementos o cronista utilizou para gerar humor no texto? Quais foram as ferramentas que ele usou para tornar o texto engraçado? Ele usa fatos desagradáveis e sucessivos ocorridos em toda a vida do personagem. A série de desenganos acaba gerando humor. Letra B. Justifique o título do texto. Ele, o título, dá a ideia de um homem que foi trocado por algum motivo ou que passou por algum tipo de mudança. De fato, o texto fala de alguém que passou por uma série de enganos durante a vida e ainda termina com mais uma troca de sexo. Aqui temos um pequeno erro de digitação, tá? Era para ser trocado e eu escrevi tocado. Esqueci o R aí. Letra C. Indique que consequências os seguintes fatos têm na narrativa. Ou seja, tem esses fatos aqui, quais foram as consequências dele para a vida do rapaz, na narrativa. Troca na maternidade. Foi criado por um casal de japoneses até os 10 anos de idade. A ida de outro bebê para sua mãe. O pai a abandonou depois que ela não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. Erro no cartório, engano no cartório, era para se chamar Lauro, mas acabou como Lírio. Engano no computador. Não conseguira entrar na universidade, apesar de ter sido aprovada no vestibular, pois o seu nome não apareceu na lista. E o engano na companhia telefônica. Pagava contas astronômicas, apesar de nem ter telefone. E o engano do médico? Passou por uma cirurgia de troca de sexo em vez de uma que tratasse apendicite.
Observe a fala do médico. O senhor está desenganado. Qual o sentido da palavra desenganado? É o sentido de se tratar de algo grave, sem solução. Por que o narrador não fica apreensivo com este diagnóstico? Porque ele já imagina se tratar de mais um engano. Por que, no contexto, o uso da palavra desenganado gera humor? Porque o personagem já havia passado por uma série de enganos em sua vida, e esse seria mais um. Comente o final da crônica. Como se produziu o humor nessa passagem? Ou seja, como foi gerado o humor no final da crônica? Ele usou uma das características da crônica, que é um final inesperado. Então, olha, o humor foi produzido por um desfecho surpreendente. Após tantos erros e enganos, o personagem passa por mais um, inesperável, inesperado e inimaginável. Atividade 3. Leia a crônica a seguir e responda as perguntas. Essa crônica também é muito legal. É de Rubem Braga. Já não é tão engraçada quanto essa que acabamos de ler e a do telefone, né, do trote, mais sentimental, né, provoca uma reflexão no leitor. A Outra Noite, de Rubem Braga. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir a sua conversa. Mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei. Sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando eu saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao senhor, tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Como era a noite vista pelo taxista e pelo amigo do narrador? Era de calor e chuva, de vento e chuva, de um luar lindo ou de uma lua cheia? Voltando aqui no texto, a gente vê, fala direitinho como era a noite, Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Então a resposta é de vento e chuva. De luar lindo, lua cheia, essas aqui mostram a visão do rapaz que estava vindo de avião. Quem estava lá embaixo, que era o taxista e o amigo do narrador, era de vento e chuva. E como era a noite para o narrador? Ele descreve também bem logo no comecinho, E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo. Então, como era a noite para o narrador, era de um luar lindo, de lua cheia, com nuvens enluaradas, com colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Considerando a maneira como é narrada, a relação do taxista ao final pode-se inferir que ele ficou, já está até aqui a resposta, né? Ficou sensibilizado com a conversa. Ele poderia ter ficado agradecido com o presente? Não teve presente nenhum. Esse presente que fala aqui, é como se ele tivesse feito um presente. Então, é como se, é uma comparação. Não quer dizer que realmente ele deu um presente.
Ele ficou curioso por mais informações? Aparece aqui no final que ele pediu mais informação? Não, né? Ficou desconfiado com o pagamento? Apareceu aqui? Ó, depois que lhe paguei a corrida, que ele deu algum sinal de desconfiança? Também não. Então, o que se encaixa melhor é sensibilizado, que ele ficou sensibilizado com a conversa. Letra D. A outra noite ao que o título se refere seria vista somente pelo narrador ou aquela que o taxista e o seu amigo enxergavam? Refere-se à vista somente pelo narrador, aquela que o narrador vê lá de cima das nuvens. Como eu vou entender isso? Voltando aqui no texto, a gente pode perceber que o texto, os amigos dele veem um tipo de noite e lá em cima é outra noite, uma noite totalmente diferente da que eles veem lá embaixo. O que faz com que diferentes personagens vejam diferentes noites? O ângulo de visão, não é mesmo? A do narrador é vista de cima, acima das nuvens, e o do amigo e do taxista é visto de baixo para cima. Que fato do cotidiano a crônica que você leu explora? Viagens de táxi e de avião. Não tem muito mistério, né? Nesse texto, o narrador é personagem? Justifique sua resposta copiando um trecho do texto. Se ele é personagem, ele tem que participar da história. Então, ele participa da história? Sim, pois ele narra em primeira pessoa. E uma parte que comprova isso: outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Essa terminação do verbo, resolvi, eu fui, em primeira pessoa, que é quem está falando. Então, sim, o narrador também é personagem. Atividade 4. Leia a notícia a seguir e responda as perguntas. Hipopótamo foge de zoológico, mas volta apenas 2 minutos depois. Redação: O Estado de São Paulo, em 7/11/2017, às 8h42. Um funcionário do local foi buscar ajuda para trazê-lo de volta, mas o animal voltou sozinho. Na semana passada, o Ramat Gan National Zoo, em Tel Aviv, Israel, quase perdeu um dos seus hipopótamos. O animal viu o portão aberto e decidiu dar uma voltinha fora do zoológico. E tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Um funcionário viu um animal saindo pelo portão e foi em busca de ajuda. Entretanto, o hipopótamo não levou muito tempo para descobrir que a vida fora do safari não é tão fácil assim. Em cerca de 2 minutos, ele retornou sozinho para dentro. O portão fica aberto para carros, mas não deveria estar aberto àquela hora. Por isso, o incidente está sendo levado muito a sério pelo zoológico, que vai investigar o que aconteceu. Nessa manhã, nós começamos uma investigação do incidente. Em breve, nós vamos chegar a algumas conclusões e agir de acordo, disse um dos representantes do zoológico ao Daily Mail. E aqui a fonte, o endereço da internet de onde foi tirada essa notícia. Sobre que fala o texto que acabamos de ler? Essas são bem fáceis, né? Fala sobre a fuga de um hipopótamo do zoológico e o seu rápido retorno. Facilmente identificável aqui pela manchete, olha aqui. Onde foi publicado? No jornal O Estado de São Paulo. Quem é o público-alvo desse texto? Ou seja, para quem provavelmente ele foi escrito? Os jornais, as notícias de jornal são escritas para o público em geral. Não tem um público específico. Não nesse caso. E onde aconteceu o fato noticiado? Na cidade de Tel Aviv, em Israel. Como a equipe do zoológico ficou sabendo da fuga do animal? Um funcionário viu um animal saindo pelo portão. Está bem explícito aqui no texto. Como o hipopótamo conseguiu escapar do zoológico e como ele foi recuperado? O portão estava aberto
e ele retornou sozinho minutos depois. Levante hipóteses. Quando ele fala isso, quer dizer que a informação que ele vai pedir não está explícita no texto, não está escrito. Você vai ter que ler e dar uma raciocinada. Então, levante hipóteses. O que pode ter levado o hipopótamo a voltar para o zoológico logo após a sua saída? O que será que aconteceu? Eu imagino que ele pode ter visto lugares não familiares e ter se preocupado em se perder. Na sua opinião, por que esse acontecimento virou notícia? Não é algo tão grave assim, né? Mas por que será que virou notícia? O que é que vira notícia geralmente? Porque é um acontecimento curioso, inesperado e incomum. 5. Leia essa notícia e responda às perguntas. Jovens voluntários visitam idosos e realizam boas ações em Manaus. Desde 2010, o projeto Tibum também atende o público infantil em hospitais. Cerca de 50 voluntários fazem parte do trabalho, mas todos podem ajudar. Um grupo de voluntários aproveitou o fim de semana para realizar uma ação solidária em Manaus. Eles visitaram idosos na Casa São Vicente de Paulo, localizado no bairro de Raimundo, zona leste da cidade. O local existe há 32 anos e é composto de 30 apartamentos, onde moram 24 idosos. Pessoas que dependem de doações e necessitam de carinho e atenção. Esses jovens são voluntários do projeto Tibum e fazem um trabalho que pode ajudar de diversas formas. Não somos uma ONG. Na verdade, somos um grupo de amigos que convida outros e assim formamos uma grande turma, disse a coordenadora do projeto, Mariana Leite. Dona Maria Luísa da Silva mora na casa há 10 anos e sempre que recebe visitas, mostra o trabalho de crochê feito por ela. Eles são amigos da gente e nos ajudam a realizar nossas atividades aqui na casa, relatou a aposentada. Já a voluntária do projeto, Jéssica Fortes, leu um poema escrito por seu Jerônimo, de 82 anos, que também mora no local. Ele escreve, mas não consegue ler devido a um problema de visão. Acho muito importante o trabalho desses meninos e peço a Deus para que todos os dias os ajude, afirmou o aposentado. Desde 2010, o projeto Tibum também atende o público infantil em hospitais e casas de apoio na capital. Cerca de 50 voluntários fazem parte desse trabalho, mas, segundo a diretora da Casa do Idoso, Lucrécia Mello, qualquer pessoa pode praticar o ato de solidariedade. Toda e qualquer doação será bem-vinda. Com apenas um gesto de carinho e amor, podemos fazer um idoso feliz, completou. E agora a fonte foi tirada do site do g1.globo.com. Letra A. Sobre o que fala a notícia? Sobre jovens que visitam lares de idosos e hospitais infantis. Está bem claro lá na manchete. Quem é o público-alvo desse texto? Ou seja, para quem provavelmente ele foi produzido? Para o público em geral. Mais precisamente, das pessoas que moram lá nessa cidade. Qual a intenção do autor desse texto ao produzi-lo? Reunir mais voluntários. Ela fala bem claro aqui no final, ó, toda e qualquer doação é bem-vinda. Qualquer pessoa pode praticar o ato de solidariedade. Ou seja, venha fazer parte dessa rede de solidariedade. Letra D. A notícia divulga uma ação desenvolvida por alguns jovens. Qual ação? Que ação é essa? Eles visitam lares de idosos e hospitais infantis. E o que os jovens fazem durante as visitas junto aos idosos? Eles dão carinho e atenção aos idosos e ajudam a realizar as tarefas. Para confirmar essa resposta, ela fala aqui no texto, ó, com apenas um gesto de carinho e amor, podemos fazer um idoso feliz. E aqui em cima, mais anteriormente, um idoso fala, ó, eles são amigos da gente e nos ajudam a realizar nossas atividades aqui na casa.
O projeto Tibum é formado por um grupo de amigos que teve a ideia de visitar idosos em abrigo. Eles passaram a convidar outros amigos e assim o projeto foi crescendo. Você conhece alguma história parecida, ou seja, de uma ideia simples que tenha por objetivo ajudar as pessoas? Essa resposta, gente, é pessoal. É para cada um falar de acordo com a sua experiência. Então, eu coloquei uma resposta de um caso que eu fiquei sabendo, aliás, até passou na televisão, acredito que muita gente conhece. Que são vizinhos de apartamento, né, num prédio, eles vão colocando bilhetes nas portas dos idosos, oferecendo ajuda para ir no mercado, na farmácia, na padaria, porque nós sabemos que nesse período de pandemia da Covid-19 que estamos vivendo, os idosos fazem parte do grupo de risco, né? Então eles têm que manter o isolamento social o máximo possível. Então tem um grupo de pessoas que faz isso. E os idosos respondem aos bilhetes com a lista do que eles precisam. Lembrando, né, resposta pessoal. E a minha é essa. Pessoas que deixam bilhetes na porta de vizinhos idosos, oferecendo ajuda para ir ao mercado e farmácia durante a quarentena. Atividade 6. Escolha uma das notícias lidas nas atividades 4 e 5 para se inspirar e escreva uma crônica. Pense nas personagens que aparecerão na sua história, no lugar, no desfecho e em todos os elementos necessários para deixar uma crônica interessante. Sua crônica deve ter início, meio e fim e ter entre 1 e 2 páginas. Como faremos então essa crônica? Nós vimos então que a crônica fala de um fato atual. Então, por isso é que a apostila sugeriu que você se inspirasse nessas notícias das atividades anteriores, porque a notícia fala de um fato atual e relevante, né, para a sociedade. Então, você vai se inspirar em alguma coisa que aconteceu ou que acontece todo dia, cotidianamente na sua vida ou na vida de alguém, algo normal. E vai dar um início à sua crônica. O início é parecido com o do conto. Você vai apresentar os personagens, quem vai fazer parte da história, e apresentar o cenário. Fulano, Beltrano estavam caminhando na rua assim, assim, assado. Então, situação inicial, apresentar os personagens e o lugar, o cenário. Depois, você já introduz o que é que aconteceu. Introduz o que aconteceu e vai todo o desenvolvimento, o meio da crônica, você vai desenvolver aquela situação ali. Lembrando que é uma situação, não são várias, não. Se forem várias situações, aí já muda de gênero. A crônica fala de uma situação só. Então, você vai desenvolver todo o seu texto baseado nessa única situação. E vai dar um desfecho para ela, um final surpreendente, pode ser um final engraçado, para ter um tom de humor, né? Igual as crônicas que nós vimos. Pode ser também uma crônica mais reflexiva, mais sentimental, igual a outra também que nós lemos. Enfim, você vai escolher um fato cotidiano e escrever a sua crônica. Belezinha? Agora nós chegamos ao fim desse PET do ensino fundamental integral do 7º ano. Se você acha que eu te ajudei com esse vídeo, curte, compartilha para poder ajudar mais pessoas como você foi ajudado. Beleza? Não se esqueça, fique em casa e, se precisar sair, use máscara corretamente. Até mais!